que nesta manhã, Senhor, algo acontecerá. E o Senhor, meu Pai, será exaltado no meio do teu povo. O Senhor seja glorificado. Usa mesmo o instrumento nas tuas mãos, teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Profeta Jeremias. Capítulo 1, verso 12 apenas. Repetindo, Jeremias. Deus abençoe, pastor Abreu. Jeremias, capítulo 1, verso 12 somente. Jeremias, que está logo após Isaías. Classificado com um dos profetas maiores, por quantidade de livro. E diz assim a palavra do Senhor: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Os irmãos repetem, 1, 2, 3, e já. Faz uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, o nosso pecado, como diz o salmista, contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos, mas que seja justa no teu falares e pura no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com esopo e ficaremos mais alvo do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lances, Senhor, fora da tua presença e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda a seta maligna, todo o dardo inflamado, toda a potestade do mal, toda a hoste espiritual da maldade, toda a obra satânica nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós. Fala conosco pela sua palavra. Venha, Senhor, corrigir, retarguir, instruir em justiça, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui, profeta Jeremias. Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, porque ele chora muito. Porque muitas das vezes nós vamos ficar falando, e falar muitas vezes cansa, porque quando nós falamos, nós queremos que tenha uma reação. Cada ação existe uma reação. E Jeremias profetizou durante muito tempo. Ele falou durante muito tempo a mesma coisa: se arrependam. Ele pedia para o povo de Jerusalém, Judá, se arrepender dos seus pecados. E cansa, porque nós vemos que quando nós estamos errados, nós vamos batendo com a cara na porta, vamos dizer assim, e quem vê isso acontecer e você está avisando, dói. Muitas vezes dói na alma. Você vai ver que profeta Moisés, que é o profeta, aí tem 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 5 primeiro, que é o Pentateuco, a Torá, a instrução. Moisés. Mas dos outros profetas, Jeremias é o único que tem 2 livros. Nenhum, ele só... Se você for olhar, existe o alfabeto hebraico. Salmo 119, você vê que é classificado pelo alfabeto. Cada choro, cada palavra é um alfabeto hebraico. Você vai ver que Lamentações de Jeremias é classificado cada choro num alfabeto. Porque, vamos supor, vou
assim, não é assim, mas vou explicar desse jeito. A, B, até Z é choro. Você começa um dia, é choro. Você começa outro, é choro. Você começa outro dia, é choro. Alguém que está chorando não por si mesmo, está chorando por outras pessoas. Porque o sentido da vida é você aprender a perdoar e amar. O sentido da vida é essa. É você aprender a viver e você perdoar quem te faz mal e você amar. E muitas das vezes não aprendemos. Jeremias está sofrendo por causa das pessoas, não por causa de si mesmo. E existem alguns momentos que Jeremias ele sofre mais que o normal. Você vai ver que aqui no capítulo 1, no verso 10, ele vai falar algo, Deus vai falar algo para ele assim, ó. Ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares. Você vai ver que as primeiras classificações que Deus vai falar para ele, que parece que são negativas: derrubar, arruinar, destruir. Sempre vai começar algo novo, vai começar do zero. Deus quer uma coisa sempre nova. Você vai ver que Jeremias, a Lamentações, vai dizer: fatores não sermos consumidos, são suas misericórdias, novas são a cada manhã. Você vai ver que ele está falando isso para derribar, para destruir, para depois plantar. Tem um processo, onde foi pregado aqui, um processo da água, que vão passando até ser uma água potável, boa para beber. Demora o processo. Jeremias, ele está num processo. Você vai ver no capítulo 20, verso 7, ele vai dizer: iludiste-me, Senhor. Você vai procurar na Bíblia alguém meio que confrontando a Deus, dizer que Deus o enganou. Você vai procurar muitas vezes na Bíblia, você não vai achar. Jeremias, no capítulo 20, verso 7, vai dizer: Senhor, o Senhor me iludiu. E sabe por quê? Porque ele ficou triste. Foi dentro da igreja, não foi na rua, não foi numa praça, não foi em outro lugar. Foi dentro da igreja que ele ficou triste. Porque existe um tal de sacerdote Passur. Passur, ele vem e fere Jeremias e joga Jeremias num cepo, ou num calabouço, onde você preferir. Ele joga Jeremias lá embaixo. Jeremias fica muito triste. Jeremias, no capítulo 20, verso 7, Jeremias vai dizer assim, ó: o Senhor me iludiu, porque eu sou escárnio, eu sou zombado todo dia. Você vê, Jeremias passa por um sofrimento, e não é na rua, é na ontem eu ouvi a mensagem da madrugada, falou muito comigo, porque às vezes nós estamos sendo purificados, mas é na igreja que nós vamos ver se estamos aprendendo de verdade. Jeremias, ele olha para o céu e fala: Senhor, o Senhor me iludiu. O Senhor, porque eu sou zombado todo dia. Você vai ver que Davi vai falar no Salmo 3, que não é capítulo: como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que dizem que não há salvação para mim, mas é o Senhor, lá do céu, do trono, que faz eu andar de cabeça erguida. Você vai ver que Jeremias passa por isso, dentro da igreja, passa um pouquinho Jeremias. Antes de chegar no capítulo 30, que vai falar no 33, que ele clama a Deus, ele vai dizer sobre o profeta Ananias, o falso profeta Ananias, porque 26 no 27, Deus manda ele colocar um jugo. A questão do jugo é com quem nós andamos. Você vê, não lavarás boi e jumento junto. Você tem que saber com quem você anda, com quem você faz as coisas, porque tudo é questão de comunhão. Você vai ver que Deus manda ele colocar um jugo, prende a mão dele do lado de cá e do lado de cá, e ele entra. Imagina, Deus manda ele fazer isso, porque muitas vezes Deus vai falar para você fazer coisa que parece que é loucura aos olhos do homem, porque Deus queria libertar o povo. Jeremias entra com esse jugo, e ele entra com um jugo de madeira, preso, para falar com o rei, para falar com os sacerdotes da época: ó, se arrependam. E entra o falso profeta Ananias, fala: não, eu não vou fazer isso, eu vou libertar o povo. E bate de Jeremias, quebra o jugo, ele com o jugo de madeira, preso, a cabeça e os dois braços, porque muitas vezes Deus vai deixar nós ficarmos presos em algumas situações. Deus vai deixar. Por que ele vai deixar nós presos em alguma situação? Por quê, meu irmão? Para mostrar que é só Ele que vai fazer, só Ele que liberta, só Ele que transforma. Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, mas bendito o homem cuja esperança está nele.
Você vai ver que Jeremias, ele entra com o jugo, preso o pescoço. Deus está falando comigo, não ia falar sobre isso. Preso o pescoço, preso as mãos. Em quantas situações nós ficamos presos até o pescoço? Quantas vezes ficamos presos que nossas mãos estão atadas, não podemos fazer nada, oramos e Deus muitas vezes não responde. Nós jejuamos e muitas vezes Deus não responde. Fazemos muitas coisas, mas muitas vezes Deus não responde. E Jeremias entra lá com esse jugo, estou sentindo a presença dele, entra lá com esse jugo preso no pescoço e nas duas mãos. Aí eu vou dizer de novo como o Espírito Santo me impulsiona. Quantas vezes estamos presos em alguma situação que não conseguimos soltar? Não conseguimos. Lutamos de todas as nossas forças, não conseguimos. E você vê que Deus vai lá, Jeremias, e com certeza você entende lendo o texto que Jeremias não queria, mas Jeremias vai como o cinto. Jeremias esconde esse cinto lá no Eufrates, cinto de linho, guarda lá e espera um tempo até para você pegar, porque muitas das vezes não entendemos o que Deus está falando, mas a nossa alma no fundo entende. A carne muitas vezes não deixa nós entendermos, mas a nossa alma lá no profundo entende. No salmista, no Salmo 139 vai dizer: se eu for lá no céu, ali o Senhor está. Se eu for no profundo do inferno, ali o Senhor está. Ninguém pode esconder daquele que fez todas as coisas. Você vai ver que esconde o cinto lá, Jeremias, capítulo 13 de Jeremias. Esconde o cinto lá, Jeremias. E depois você vai ver que ele manda esconder no rio Eufrates. Você vai ver que Eufrates e Tigre é um lugar onde era o Jardim do Éden. Em Gênesis você vai ver isso lá. Você vai ver que toda vez, porque por causa da mentira, nós afastamos de Deus a verdade. E você vai ver que onde fala cinto da verdade, é cinto da verdade. Toda vez que afastamos da verdade, é porque muitas vezes estamos perto da mentira. E muitas das vezes é uma mentirinha pequena. É pequena e afastamos de Deus. Por causa de poucas coisas, afastamos. Esconde lá. E quando pega o cinto está apodrecido. Capítulo 13 de Jeremias. E voltando, Ananias, ele vai profetizar, entra com o jugo de madeira. Ananias vem, Ananias quebra o jugo. Não vai acontecer isso. É o que o rei queria ouvir na hora. Alimentou o ego do rei, porque na verdade, isso muitas vezes parece que é o primordial para nós, é o nosso ego. Gente, muitas vezes, não, porque muitas vezes humilhar, porque entrar com o jugo preso é humilhante. Falar que nós estamos presos em alguma situação e que Deus permitiu ainda, é humilhante. Eu vou de novo, porque tem muitas coisas que não temos nem coragem de contar, entendeu? E muitas vezes nem ligamos que os outros saber. A gente é humilhante, principalmente fazer algumas coisas para Deus, e muitas vezes para Deus, não, isso não vou fazer. Para nós muitas vezes é humilhante. E Jeremias vai com o jugo, e quando ele entra, ele é mais humilhado ainda. É mais humilhado, porque Ananias vem e quebra o jugo de madeira que Jeremias está usando. Quebra o jugo. Você vê que ele quebra o jugo, e Jeremias fala para ele que ele vai ser terrivelmente, fala que você vai ser um terror. Entendeu? Ele vai falando que ele vai profetizando de um jeito. Para o primeiro que é pastor, fala que ele magor misabib, você vai ser um terror para todo mundo que te conhecer. Espera um tempo. Eu quero dizer com isso que o Espírito Santo me impele. Todo mundo que te machuca, todo mundo te machuca e machuca por maldade. Maldade, porque existe o pecado intencional e o pecado que não é, porque maldade no coração do homem, aqueles que te humilham, que te ofendem por maldade, se torna um terror. Terror, assombração, é uma coisa que muitas vezes que se viram contra você de uma forma terrível, vocês nem percebem, mas se transformam em terror. Jeremias estava sendo humilhado. Você vai ver que quando acontece isso, Ananias bate e quebra o jugo. Jeremias só vira. Você tem apenas 2 anos, apenas 2 anos, 2 anos de vida. Você vai ver o que vai acontecer. E Jeremias sofre.
é humilhado. Por que eu estou falando isso que o Espírito Santo está me impulsionando? Porque para se cumprir, para se velar a palavra de Deus na minha e na sua vida, porque existe promessa, processo e propósito. O propósito dói. O propósito, ele é doloroso. O propósito da salvação, da libertação, da evangelização, todo o propósito que Deus coloca, quando que você sabe que você está dentro do propósito, da promessa, acreditando na promessa que Deus te fez? É difícil. Eu vou voltar rapidamente e comentar sobre o povo da travessia no deserto. Falou Abraão, passou Isaac, passou Jacó, aí veio José, Moisés, eles atravessaram, até chegar à terra prometida, aleluia, glórias a Deus, até chegar à terra prometida, foi muito tempo. O processo, ele dói, ele machuca, o processo não é fácil. Para qualquer um, o processo é diferente. E eu vou continuar o que Deus me impulsionou. Quando Deus está falando com Jeremias, ele vai falar assim: ainda vejo a mim, isso é no 11, verso 11, capítulo 1. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vê Jeremias? Perguntando para Jeremias o que Jeremias está vendo. Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Vocês vão ver que meditar na palavra, o salmista, no Salmo 1, vai dizer: aquele que medita de dia e de noite, de dia e de noite. E você vai meditando de dia e de noite, você se torna plantado junto ao ribeiro de água, que dá seu fruto na estação própria. Então, na verdade, a questão de ser próspero é espiritualmente. Espiritualmente é você sempre perdoar as pessoas, saber quem é ímpio e quem é justo. Você vai aprendendo discernimento. Você não bebe mais leite, você vai aprendendo as situações da vida. O que é bondade, o que é maldade. Você vai ver que Jeremias, e vê a visão que você vê. Eu vejo a vara de amendoeira. E meditar na palavra, você puxa tudo que tem, que tenha vida aqui na palavra, tenha vida dentro de você. Você entender e começar a ter vida. Não é de um dia para a noite que muitas vezes vai ter. É claro que o centurião Cafarnaum falou: não, eu quero só uma palavra. Maravilhou, porque nem os discípulos maravilharam a fé deles com Jesus, mas aquele centurião maravilhou. A mulher cananeia, ela chega: não, filho de Davi, tem gente que maravilhou a fé de Jesus, mas para você ter fé, às vezes demora, não é do dia para a noite. Você vai ver que você vê, Jeremias, uma vara de amendoeira. Aí você vai pesquisar. Eu sei que talvez não sejam todos, mas eu sei que muitos ou alguns vão pesquisar sobre a amêndoa. É ver que é tipo como se fosse uma semente, porque a palavra é uma semente, e eu acredito que alguns vão pesquisar sobre a amêndoa. Você vai ver que é uma fruta meio que pequena, mas você vai ver que tem tudo. Tem vitamina, tem proteína, você vai ver que tem carboidrato, tem propriedades medicinais, tudo tem na amêndoa. Tudo que nós precisamos é uma coisa pequena. É que nem a palavra. A palavra, ela tem tudo o que precisamos. Por que que Deus pergunta para ele? Primeiro vai dizer da obra que ele vai fazer, porque o que ele vai fazer do vento, o que vai trazer a panela a ferver, que ele vai dizer depois, vai ser de ira, porque a ira de Deus dura só um momento, porque a ira de Deus é justiça. A ira do homem é carne. Eu vou repetir de novo. A ira de Deus é justiça, que se ira todo dia, a Bíblia diz isso, mas a ira de Deus é justiça, a ira do homem é carne. Por isso que irai-vos e não pequeis, não se ponha vosso sol sobre vossa ira. Quando chega, eu zanguei, antes de escurecer, busca se arrepender e perdoar o mais rápido possível, porque se quando se passa mais um dia e você não perdoa, você não se arrepende, é mais difícil. É mais difícil porque gira um ciclo. Um dia é um ciclo, de dia, de noite. Jesus vai dizer: aqueles que andam de dia, eles veem a luz desse mundo, que andam de noite, eles tropeçam. Então, na verdade, existe um ciclo. Você vai voltar aqui, o que o Espírito Santo me impele. Quando você olha que ele vê: ainda vejo uma vara de amendoeira, viste bem,
porque eu velo sobre a minha... Se irmãos meditar nisso depois, eu vou só... Porque o Espírito Santo vai colocar algo diferente no coração dos irmãos. Porque por que Deus ia falar, comparar, dele velar? Ele mostra uma amendoeira para Jeremias. Viste bem, ele nem explicou. Eu velo para cumprir a minha palavra. Ele fez colocar de velar, de ser sentinela e dizer que ele cumpre a palavra que ele diz com uma amêndoa. Porque na verdade, muitas das vezes, nós não buscamos a tudo na palavra. Muitas vezes buscamos até na igreja, buscamos as coisas em alguém, buscamos as coisas em situações e circunstâncias, mas não buscamos todas as coisas na palavra. A palavra tem tudo. Vamos supor, eu estou fraco, ele te faz forte. Você tem algo que você precisa, a palavra sempre vai mostrar o caminho que você deve tomar. Você deve entender, nós devemos entender que somos dependentes da palavra. Porque na verdade, Jeremias teve momento que Jeremias sofreu tanto, porque alguém para falar para Deus que Deus o iludiu, muitas vezes Deus quer falar com alguém que está se sentindo ou passou por alguma coisa, uma ilusão muito grande. Uma ilusão que às vezes nós culpamos a Deus pelas coisas que nós passamos. Porque o Senhor permitiu, eu falo como o Espírito Santo me impele e me impulsiona, porque o Senhor permitiu eu passar essa situação, sendo que o Senhor é bom, sendo que o Senhor é misericordioso, sendo que o Senhor é piedoso, o Senhor está no trono, tudo está patente, nu aos teus olhos, o Senhor que conhece. Se eu for para cima, o Senhor está. Se eu for lá embaixo, o Senhor está. Em todo lugar o Senhor está, porque o Senhor permite eu passar essa situação. Então, para alguém falar isso, o Senhor me iludiu, Senhor, é alguém que está dentro de um processo que é uma gravidade muito grande. Alguém que na verdade, por que muitas vezes se humilhar a Deus? Porque ele está preso, ele está acontecendo várias coisas com ele está sofrendo situações que ele não consegue. Aí isso foi capítulo 26, 27 e 28, aí eu vou comentar só para concluir. Ele vai chegar, ele está preso, pela não sei quantas vezes já, ele está preso, pela segunda vez Deus tinha falado para ele, ele está encerrado, isso é capítulo 33, a mensagem continua em outro dia. Ele está, pela segunda vez, Deus fala com ele, está encerrado no pátio, no palácio. Isso começa, porque todo mundo fala o 33:3, mas não fala o primeiro e o segundo, não fala o primeiro e o segundo verso, aí parece uma coisa... Inclusive está guardado, entende? Não, ele já tinha passado muitas coisas dentro do processo. Jeremias tinha passado muita coisa no processo. Aí quando chega, ele está preso. E Jeremias subentende que ele não tem mais força para seguir. Ele já viu as visões, veio a minha palavra do Senhor, porque não é alguém que alguém fala com ele, vai falar, não, alguém que ouvia a voz de Deus, alguém que é escolhido, alguém que está sofrendo muito. Você vê que eu nem falei do vaso do oleiro. Alguém que está sendo quebrado, alguém que sofreu, alguém que padeceu. Você vai ver que ele está preso, aí Deus fala com ele, de novo, pela segunda vez. Ele está preso neste momento, em 33. Fala, clamas a mim, responder-te-ei, mostrar as coisas grandes e firmes que não sabe. Nós vamos entender que muitas vezes nós sofremos demais no processo, para chegar no propósito, para que se cumpra a promessa. Por quê? Porque para se velar a palavra dele. Porque quem é escolhido de Deus não pode murmurar. Por que o povo ficou vários tempos? Porque murmurava, Senhor, por que essa situação comigo? Não. 5:18, 5:17. Então, graça. Não importa a situação. Você vê que isso, o propósito, é para se cumprir, que se vela, que ele se cumpra a palavra, porque Deus é sentinela, Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas que acontecem, e Deus se agrada cada vez que nós nos arrependemos e perdoamos as pessoas, porque o escolhido sempre vai ter alguém que quer ferir ele,
todo santo dia. Ele vai ter alguém que quer machucar ele, o escolhido. Se não tem ninguém que quer te machucar todo dia, não, desculpa, não vou falar desse jeito. Se você não tem alguém que quer te machucar todo dia, não é a pessoa, é o diabo. Não é a pessoa. Todo dia, se você é escolhido, alguém todo dia quer te machucar, é porque você é escolhido. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos.